Você é um criador da sua própria verdade e seu trabalho consiste em ativar dentro da sua vibração apenas aqueles aspectos que combinem com seu novo desejo. É aí que entra o seu sistema de orientação emocional, porque suas emoções são os indicadores do alinhamento ou da desarmonia vibrátil. Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um trecho dos nossos aí do livro Extraordinário Poder da Intenção, que é muito difícil de encontrar hoje em dia, né? E a gente já sabe aí que a intenção já tem vários estudos mostrando pra gente que a nossa intenção tem um poder fenomenal na nossa criação, no nosso dia, a partir que nós já abrimos os olhos, mas estamos aí não tão conscientes da nossa vida, do nosso dia, dos nossos desafios, contrastes, como os Abrahams gostam de usar. Então é nesta hora que você precisa intencionar o seu dia para que ele seja mais um dia abençoado na sua vida. Vamos lá para esse trechinho maravilhoso que tá incrível. Quando pede, você sempre é atendido. Você sempre irá receber aquilo que você está pedindo. Mas o que você está pedindo? Onde está o seu foco? No contraste que você está vivendo? No desafio que você está vivendo? No problema que você precisa resolver? Onde está o seu foco? É através do seu foco que é onde você cria a sua realidade. É por isso que nós devemos estar atentos, conscientes de cada pensamento, palavra, emoção que nós sentimos a cada fase do nosso dia, a cada período do nosso dia. Isso é muito importante para que a gente possa manifestar, focar no que nos faz bem. E aí tem um exemplo que ele vai falar aqui que eu achei muito interessante para trazer para vocês. Quando a sua atenção é direcionada para alguma coisa que observa no seu presente, para algo que está analisando, ponderando ou lembrando do seu passado, para algo que está imaginando ou visualizando no futuro, você oferece uma vibração. E a lei da atração infalivelmente responde a esta vibração. Cada vez que você revê o mesmo assunto, o processo de atrair outras vibrações com a mesma frequência aumenta, fazendo com que o seu sinal sobre esse tema fique mais forte. Olha só, então, o que ele quer dizer aqui? Lembra que eu gosto sempre de dar o exemplo para vocês quando acontece algo no nosso dia e a gente precisa tirar o foco disso e trazer a nossa consciência para o nosso presente. Mas como que a gente faz isso? Conscientemente. Bom, ele vai dar um exemplo aqui que eu já falei para vocês, mas eu já quero falar porque é maravilhoso. Quando você passa por um determinado problema, você naquele momento vai pensar o que você gostaria de viver com relação àquele problema que você teve naquele momento. Então, quando você vive um contraste, um desafio, um problema, você automaticamente, sem pensar, sem ter consciência, você está solicitando, pedindo por algo melhor que aquilo que você está vivendo. Mas aí, por que não se manifesta? Porque você ainda está apegado no problema. Você ainda está apegado no contraste, no desafio que você viveu e não no como você gostaria que aquilo se tornasse realidade. Na verdade, o como não, né? Como você gostaria de estar vivendo aquela manifestação que
surgiu ali para você naquele momento. Quanto mais, foi o que eu acabei de falar, mas eu vou ler aqui pelos olhos dos Abraham. Quanto mais você focaliza um assunto, mais ativa fica a vibração. E os equivalentes vibráteis deste assunto são atraídos para ele. No final do processo, começará a surgir em sua experiência uma manifestação física equivalente à essência da emoção que esse assunto desperta em você. Por que eu gosto sempre de estar trazendo os Abraham aqui? Porque é exatamente isto que o Neville fala, só que tem uma diferença. O Neville, ele traz muito a Bíblia. E o Abraham, eles já falaram aqui em alguns livros, em alguns seminários, que eles preferem usar o termo que? Não físico. O não físico, a energia. Porque tudo que existe no mundo é energia. Então eles preferem não usar, por exemplo, a palavra Deus. E eu já falei para vocês que quando a gente sai dos significados, eu, por exemplo, vocês sabem aqui, que eu uso muito a palavra Deus. Eu uso muito o reino dos céus. Por quê? Porque eu já não tenho este problema. Eu já tive muito. Porque quando eu falava Deus, às vezes vinha ainda a crença de um Deus fora de mim. De que eu tinha que esperar algo fora, porque é Deus que vai cuidar disso. Mas, segundo os Abraham, segundo Neville, segundo a metafísica e Saint Germain, o que eles falam? Deus está dentro de você. Eu sou Deus. Deus está dentro de mim. O Pai e eu somos um. Deus e eu somos um só. O Pai está dentro de mim, porém ele é maior do que eu. Por quê? O Pai, ele está no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, entre aspas, de um modo mais simples. Eu não gosto muito de estar usando estas terminologias, porque acaba confundindo cada vez mais os nossos pensamentos, né? Porque nós temos aí muita crença, e como eu falo para vocês, as crenças coletivas, a maior parte é o que domina o nosso mundo. O nosso mundo o quê? O nosso mundo aqui micro, familiar, né? No trabalho. E o macro? O macro é tudo. O estado onde você mora, o país onde você mora, tudo influencia no nosso mundo, como eu falei, tá bom? Ao considerar qualquer ideia, você é o criador da sua própria realidade. Ao considerar qualquer ideia, você ativa nela uma vibração e a lei da atração lhe oferece outra ideia com a mesma frequência vibrátil. Enquanto você continua a pensar no assunto, mais pensamentos correspondentes a ele chegam a você, ativando mais a ideia, tornando-a mais forte, aumentando o seu poder de atração. Com o passar do tempo, coisas que correspondem àquelas ideias começarão a ocorrer em sua experiência de vida. Como assim, Cris? Você deseja algo, vender algo, trabalhar com algo. Quando você foca nisso, quando você começa a pesquisar como seria se eu trabalhasse nesse local, começa a pesquisar a empresa que você gostaria de trabalhar, começa a pesquisar pessoas que viveram aquilo que você quer viver, começam a pesquisar situações que você gostaria de viver, mais você vai começar a pensar neste processo e mais o universo, mais a lei da atração vai começar a mostrar para vocês. Por isso que eu falo que as sincronicidades, gente, elas existem, mas elas existem de acordo com aquilo que você está pensando. Como assim, Cris? Vamos dar um exemplo. O meu exemplo eu vou dar porque é muito engraçado quando a gente entende isso, né? Eu vou entender somente a partir da minha percepção, porque foi o que eu vivi. E talvez você entenda de uma outra maneira, porque talvez você não tenha vivido aquilo. Então, por exemplo, você tá aí pensando
num carro vermelho. O que você vai começar a ver na rua? Carros vermelhos. O Neville dá o exemplo da borboleta azul, né? Borboleta azul. Você vai começar a enxergar o quê? Borboleta azul. Por quê? Porque onde está o seu foco? Na borboleta azul. Agora, conforme você vai vendo estas sincronicidades na sua vida, você vai perceber, mas não é isso que eu tô pensando. Será que não é isso que você está pensando? Você vê uma coisa ruim ou acontece algo de ruim na sua vida. Você tá ali vivendo aquele desafio, aí você começa a perguntar, nossa, mas eu não estava pensando isso. Será? Por isso que nós podemos escolher, porque nós podemos escolher tirar o foco e prestar atenção nas nossas emoções. As nossas emoções são como um GPS, e aí ele vai trazer alguns exemplos aqui para nós. Não faz sentido focalizar coisas indesejadas, causando uma ativação da vibração dentro de você, pois a lei da atração irá responder criando coisas que você não quer que aconteçam realmente. É importante saber se você quer ou não vivenciar algo em sua experiência, porque qualquer coisa focalizada por muito tempo se torna verdade. É a lei. Gente, eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu ontem, antes de eu estar gravando esse vídeo para vocês. Eu tava assistindo um filme e apareceu uma cena assim, né, o homem, ele perdeu a paciência, foi bruto, foi grosseiro com a mulher que ele ama. E aí eu usei um termo com meu marido que depois eu fiquei pensando, nossa, que comparação! Pra quê? Olha só como que a gente precisa estar atento aos nossos pensamentos. Aí eu olhei pro meu marido, que ele é maravilhoso na minha vida, eu já falei pra vocês isso, mas, como eu falo, nem tudo é perfeito. A gente precisa viver o contraste, o desafio pra gente saber o que a gente quer. Mas eu vou focar nas coisas boas ou nas coisas, vamos dizer assim, que não me agradam no meu marido? Porque a maior parte do tempo ele é maravilhoso. Mas aí apareceu aquela cena. E aí veio na minha mente, eu falei, olha aí você, amor. Olha aí você, abrutalhado, grosseiro. Outra percepção que eu tive, ele sempre faz as coisas pra mim, mas reclama antes. Olha só. E aí eu tenho agido assim com a Valentina. Eu tenho agido assim com a minha filha. Primeiro eu reclamo, mas depois eu faço. Então, olha como é gostoso você ter esta percepção e esta consciência do que está aí no seu subconsciente. Quando eu falei isso, eu falei, nossa, foi muito pesado, né? Porque ele não é assim. E aí eu comecei a expressar, a fazer coisas que ele faz que eu não gosto. Por quê? Porque eu comecei a falar pra ele, você fala que vai fazer, mas antes você reclama. E eu comecei a fazer isso com a Valentina, eu tive essa percepção. Olha que gostoso. Isso é você criar a vida dos teus sonhos deliberadamente. Escolher. Então, a partir de agora, o que eu vou escolher? Vou escolher, como eu já falei pra ela, quando a mamãe estiver sendo dessa maneira, você me chama a atenção. E eu vou tirar o foco do que, às vezes, ele faz que pra mim não é legal. Por quê? Porque a maior parte do tempo, 90%, 99%, ele é perfeito. Ele é maravilhoso. Entende o que ele quer dizer aqui? É importante saber se você quer ou não vivenciar algo em sua experiência, porque qualquer coisa focalizada por muito tempo se torna verdade. É uma lei. E uma coisa muito interessante que eu gosto que eles falam, simplificando de uma maneira geral, é o quê? Uma crença é um pensamento que você pensa constantemente. E essa semana, gente, é que eu não vou poder falar pra vocês, mas tá vindo várias coisas assim de crenças que estavam aí escondidas no meu subconsciente, que veio à luz. E como eu gosto de falar pra vocês, que veio
a iluminação. E isso é maravilhoso, porque você pode escolher viver diferente. Porque se você ainda continua vivendo aquilo que você já tem consciência de que está atrapalhando a sua vida, você está escolhendo continuar vivendo aquela vida. Você cria a sua própria verdade. Você está continuamente exposto à experiência de vida e é estimulado a perceber constantemente o que se passa. Masaharu Taniguchi fala muito isso, Saint Germain também. E o Neville também fala muito isso, né? Tirar o foco da realidade manifestada. Porque esta realidade manifestada, ela só está acontecendo porque você pensou. Mas esse pensamento é passado. Você só vai começar a construir uma nova realidade a partir dos seus novos pensamentos de hoje. E não é amanhã que vai acontecer. Leva um tempo, porque quantos anos você está vivendo esta realidade que está aqui manifestada? Então vamos dizer assim, né? Eu não gosto muito de usar esse termo, até você limpar ou ressignificar, trazer à tona o que você está aí, né? Escondido no seu subconsciente, leva um tempo, tá? Mas eu não gosto de usar muito essa frase, esse termo de ter que limpar, ter que cavucar. Não, basta você estar consciente de cada palavra que você ouve, de cada palavra que você fala, de cada pensamento que você tem e de cada olhar que você tem para as coisas. Porque a gente olha através da nossa experiência passada. Não é a nossa experiência de agora. A gente só consegue olhar, o nosso cérebro, ele foi, vamos dizer assim, domesticado, treinado para só olhar pro passado, né? Ter a percepção do que aconteceu no passado que pode acontecer novamente. Isso significa que está focalizando alguma coisa o dia inteiro, todos os dias, e que esse foco ativa uma vibração dentro de você. A maioria das pessoas não percebe que são seres vibráteis. No ambiente acelerado em que você vive, cercado de tantas solicitações, não é fácil ter uma percepção consciente de todos os seus pensamentos. E a gente sabe que não é, né? No começo disso, gente, vai ser realmente um esforço, mas depois será automático. E isso é maravilhoso, porque, como eu falo, através da prática da repetição, nós chegamos à perfeição. Se nós fomos treinados a viver do jeito que a gente vive, nós também podemos ser treinados diferentes. Mas aí depende de quem? Não do pai, não da mãe, não do ambiente onde você foi criado, mas depende de você. Só de você. Escolher o que você quer viver na sua vida a partir de agora. Na verdade, você não consegue examinar e selecionar todas as informações que lhe chegam e os pensamentos que elas despertam. Felizmente, você não precisa classificar a quantidade de pensamentos em sua mente, porque a lei da atração cuidará desse processo de seleção. Tudo no universo significa consciência. Consciência é vibração ou energia, e toda consciência é capaz de focalizar até mesmo a ameba de uma única célula. A consciência tem uma percepção das experiências vividas e das preferências que nascem constantemente dessa percepção. Então lembra, nós é que colocamos significados nos contrastes, nos desafios, nos problemas que acontecem na nossa vida. E por que a gente coloca significado? Por conta das experiências que nós vivemos no passado. A gente consegue sair sim, mas a gente precisa estar conscientes de que aquilo que está acontecendo na sua vida hoje é apenas um contraste para você escolher viver algo melhor na sua vida,
tá? E aí você também não precisa estar passando pelo contraste o tempo todo, né? Porque se eu falo isso aqui, ó, já a minha consciência já fala assim, pera aí, mas se você acha que através do contraste vivido, você já vai emitir um desejo contrário, quer dizer, você vai sempre passando pelo contraste? Pelo desafio? Não. Olha só como é importante você estar prestando atenção. Então, gente, não é só através do contraste, tá? Mas é através da sua percepção do que você deseja. Porque pela sua vida inteira, você já tem um monte de coisa lá no seu vórtex que tá lá só esperando você sintonizar com aquela frequência daquele seu desejo que você teve há 20, 30 anos atrás. E você pode estar realizando ele agora, tá? Então é você entrar na frequência desse teu desejo e focalizar, tá bom? Porque às vezes a gente continua vivendo um looping na vida. Um looping de problema, da mesma situação, de formas diferentes. A exposição ao contraste e à variedade da vida faz com que as preferências pessoais emanem de todos os pontos da consciência. Quando a exposição e as suas experiências faz com que tenham uma preferência pessoal ou desejo, uma vibração emana de você, um foguete de desejo. E o seu ser interior, a sua potência infinita, o Deus interno, a sua fonte e tudo que você é, começam a responder a esse pedido imediatamente. Em outras palavras, quando pede, a partir de qualquer nível do teu ser, você sempre é atendido. Olha que delícia, né? Você sempre é atendido. Seu trabalho, então, lembra que eu falo do fazer? O fazer é exatamente isso daqui, gente. É muito mais fácil do que a gente pode imaginar. Seu trabalho, então, consiste em ativar dentro da sua vibração apenas aqueles aspectos que combinem com o seu novo desejo. É aí que entra o seu sistema de orientação emocional, porque suas emoções são os indicadores do alinhamento ou da desarmonia vibrátil. Lembra que eu falei para vocês que um dia minha mãe foi lá, falou com a pessoa do perfume, papapá, papapá. Aí eu falei, não, mas não é isso que eu quero. É isso que eu quero. Então eu olhei para uma ponta do graveto, como eles gostam, né, da varinha, vamos dizer assim, o negativo e o positivo. Aqui tá o que eu não quero, o negativo, e aqui tá o que eu quero, o positivo. Onde eu vou focar? Já veio aquela vibração de que, opa, não é isso. E aí eu focalizei no que eu quero, tá? Isso é estar consciente, tá bom? Aí ele dá um exemplo aqui, né? Você teve uma discussão com uma pessoa que o tratou com aspereza e agressividade. Essa experiência fez com que uma preferência emanasse de você. Mesmo que não tenha total consciência dela, na verdade você prefere ser tratado com mais respeito. Olha só, mesmo que seja inconsciente, você prefere ser tratado com mais respeito. Então, quando você está consciente disso, quando você tem uma discussão com a pessoa, o que você vai fazer? Você vai tirar o foco e vai começar a imaginar como você gostaria de viver com aquele relacionamento, com aquela pessoa, como que você gostaria de ser tratado. Então você vai tirar o foco daquilo que aconteceu, vai digerir isso tudo e acabou, já eliminou. Por quê? Porque você está consciente de como você quer ser tratado. Essa preferência irradia de você e o seu ser interior encontra imediato alinhamento com o desejo de ser tratado de forma mais respeitosa. Mas você ainda não encontrou esse alinhamento, porque ainda está se lembrando da atitude, das palavras rudes e das ações daquela pessoa. Olha só, então as suas emoções ficam misturadas entre o que você quer viver e o que você não quer viver. E cada vez que você pensa na situação que você viveu, por isso que eu falei para vocês no começo,
Quem fala muito isso e estudou isso, e estuda ainda, é o Dr. Joe Dispenza, Bruce Lipton, Greg Braden, todos esses grandes aí, gente, se vocês conhecem ou não, mas eu já tô trazendo aqui para vocês os nomes que eu gosto de estar dividindo com vocês, né, esse conhecimento, que vocês podem ir direto à fonte, tá? E aí, as suas vibrações são uma mistura de como você quer ser tratado e de como acabou de ser tratado. O seu ser físico não é um equivalente para o seu novo desejo, mas o seu ser interior é. Então, lembra que eu falei? Você vive as suas experiências, você vive as suas emoções, sentimentos, situações a partir do seu passado. Não do que você gostaria de ser naquele momento. Não do seu novo eu, porque você não conhece como essa nova pessoa iria reagir ou iria pensar. Então, quando você tira o foco disso, você vive a vida dos teus sonhos. Na verdade, é isso que as suas emoções sempre indicam. Uma emoção que faz você se sentir bem indica alinhamento vibrátil entre seu ser interior e você. Uma emoção que faz você se sentir mal indica um desalinhamento vibrátil entre seu ser interior e você. Olha só. Nenhum desejo pode se manifestar concretamente para você enquanto houver diferença vibrátil entre o seu desejo e a vibração prática. Você precisa treinar, praticar para entrar em alinhamento vibrátil com seus desejos antes de eles se manifestarem na sua experiência. É isso que eu falo, você precisa estar aí entrando na frequência de Deus, entrando na frequência da gratidão, entrando na frequência das bênçãos, porque as bênçãos já estão aí todas disponíveis para nós. E isso é maravilhoso. Então não deixe de ver os outros vídeos aqui do canal, principalmente, gente, que tira você desta energia do passado. Lembra que eu falo? É muito bom você ver histórias reais que aconteceram na vida das pessoas, mas as histórias que são mostradas, né, principalmente na televisão, esses reality shows, né, essas histórias reais aí estão muito cheias de dramas, de sofrimentos. Então, quando você começa a mudar internamente, você nem consegue ver, mas tire aquilo, só vê o lado bom que a pessoa chegou. Tire o foco do que ela passou, mas não esqueça que o processo é importante, mas você não precisa passar pelo processo que ela está mostrando para você. Quando você tira o foco do sofrimento, quando você tira o foco do negativo, você vai começar a enxergar que o processo é muito maravilhoso, é muito harmonioso, é muito alinhado com a perfeita ordem divina. Até o nosso próximo vídeo. Fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito, acredite que você veio para ter uma vida de abundância, uma vida alegre, feliz e rica.